Notícia do INSS em dinheiro, exatamente isso. Eu pedi para vocês me acompanharem nesse vídeo para poder explicar com maiores detalhes. Estou falando de 6,8 bilhões de reais que já foram encaminhados. Eu explico para vocês. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo desse canal. Já vou pedir para vocês colaborarem, ajudando as outras pessoas, compartilhando esse vídeo agora nas suas redes sociais, no seu Facebook, Instagram, Telegram, na sua lista de amigos do WhatsApp. Já deixa aquele like, aquele joinha da confiança para eu saber que vocês recebem os vídeos aqui do canal. E é claro, não se esqueçam sempre. Querem receber notícias e informações atualizadas? Aproveitem essa oportunidade. Não são inscritos ainda no canal? Aproveitem, já se inscrevam agora. Ativem o sininho das notificações para receber os vídeos, porque é de graça. E eu já vou aproveitar esse momento para agradecer o carinho que eu tenho recebido das pessoas nos comentários desse canal. Um forte abraço a todos. Comente, você também participe, lembrando que as redes sociais hoje têm uma diferença de antigamente. Tudo aqui pode realmente ajudar as pessoas, a exemplo, por exemplo, de projetos de lei que eram contrários à vontade da população brasileira e devido ao grande número de pessoas que se manifestaram nas redes sociais, o governo teve que voltar atrás. Então, a rede social é uma arma que nós temos para usar e o canal Drone Diário está aqui há 5 anos correndo atrás dos direitos de aposentados e pensionistas da Previdência Social. Eu espero de coração estar ajudando e como eu ajudo, compartilhe os vídeos para ajudar outras pessoas. Olha, após os 2 reajustes desse ano de 2023, em janeiro e outro agora em maio, o governo busca discutir uma política de valorização permanente do salário mínimo de 2024. Nós tivemos a informação do governo que em breve, nós estaremos aí com a retomada da fórmula que vigorou entre 2012 até 2019. A política anterior, o salário mínimo era corrigido pela inflação do ano anterior e pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor, o INPC, e o crescimento do Produto Interno Bruto, o PIB, de 2 anos anteriores. Caso o PIB encolha, haverá apenas a reposição pela inflação. O ministro da Fazenda defendia outra fórmula, que incluiria a variação do Produto Interno Bruto per capita e teria um impacto menor no orçamento, mas ele foi vencido exatamente. Nós temos aí o salário mínimo de 1.320, que entra em vigor agora. Então, a partir do dia 1º, o trabalhador que recebe salário mínimo tem esse segundo reajuste do ano. A remuneração mensal passou de 1.302 para 1.320, medida do aumento que foi publicada na edição do Diário Oficial da União. Para muitos, muito pouco o aumento, mas para quem ganha pouco já é uma ajuda, é uma valorização. Para se ter uma ideia, se tivesse sido mantido a política de valorização do salário entre 2012 a 2019, até hoje, 2023, o salário seria cerca de R$ 1.390. Nós temos essa situação. O valor de 1.320 originalmente aí estava previsto no Orçamento Geral da União 2023, no entanto, ele foi adiado em 4 meses, porque o salário mínimo nesse valor não permitiria pagar os benefícios do INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, durante todo o ano. Com o aumento para 1.320, ficou em discussão porque 6,8 bilhões destinados à emenda constitucional de transição mostrariam sim insuficiente para poder pagar o aumento dos benefícios do INSS, atrelado ao salário mínimo. Isso porque, com a forte concessão de aposentadorias e pensões no segundo semestre do ano passado, criou um impacto maior estimado nos gastos nesse ano. O que aconteceu? O governo anterior artificialmente começou a pagar benefícios do INSS logo no finalzinho do mandato. Tiveram aí 4 anos para pagar aposentadorias e pensões e milagrosamente, faltando 2 meses para as eleições,
quase 1 milhão de pessoas entraram para o INSS. Dessa forma, excelente notícia para as pessoas que conseguiram o seu benefício, só que como isso foi feito de maneira desregulada, ao invés de fazer isso durante 2019, 2020, 2021, 2022, ficou só para o finalzinho de 2022, houve um grande aumento nos gastos, na casa aí de 6,8 bilhões seriam necessários com o aumento do salário. Então, de acordo com o Ministério da Fazenda, além dos 6,8 bilhões, o governo precisaria 7,7 bilhões para bancar o aumento do salário mínimo para 1.320 no início do ano 2023. Inicialmente, a equipe econômica queria adiar o reajuste lá para o ano que vem, 2024, mas o governo conseguiu encontrar recursos para o novo aumento do mínimo. O dinheiro veio do recadastramento do Bolsa Família, que eliminou 1,2 milhão de beneficiários em situação irregular em abril de 2023. São pessoas que ganhavam muito acima do limite. Para você ter uma ideia, tinha pessoas que ganhavam 5, 6, 7, 8, 9, 10 mil reais por mês e estavam recebendo o Bolsa Família. Então essas pessoas foram retiradas e também vai abrir espaço para que novos beneficiários, novas beneficiárias possam receber o benefício. Então o relator do orçamento, ou seja, o relator de todo o dinheiro necessário para se pagar até o final de 2023, depois do projeto foi encaminhado aí no governo federal, reforçou o orçamento do Ministério da Previdência em quase 7 bilhões de reais, só que esse recurso foi consumido pelo andar da fila do INSS, a redução da fila de pedidos. Então, a partir do início do processo eleitoral, a fila começou a andar, né? Foi o que aconteceu e, segundo o ministro, a aceleração da inclusão de aposentadorias e pensões consumiu quase 7 bilhões de reais. Pedimos para a Previdência reforçar os cálculos para repassar na mesa a negociação que será aberta com os sindicatos. O presidente cumpre a palavra desse mês e cumprirá a palavra este ano sobre a valorização do salário acima da inflação. Olha que nós temos aqui, como eu disse para vocês, após 2 anos desse reajuste, né, nós temos essa situação lá para 2024, a volta da valorização do salário mínimo, o que ainda estaria longe do ideal. Então nós tivemos agora o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, informou a medida provisória que vai autorizar o reajuste do salário mínimo em 1.320, né, que é repassado a partir de 1º de maio. Em entrevista, né, já havia, né, antecipado esse reajuste, isso foi em fevereiro. Também deu aval aí para que o Ministério do Trabalho avance no projeto de lei da alteração da política da valorização do salário mínimo. O assunto foi discutido entre representantes sindicais e o projeto de lei leva em consideração, portanto, tudo o que é produzido no Brasil de 2 anos anteriores, somado à inflação do ano anterior. A proposta ainda deverá passar, é claro, pelo crivo dos ministros. Antes de chegar ali ao Congresso, o piso nacional deixou de ter reajustes reais, de acordo com a inflação, no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, o que decidiu aí não seguir as regras de reajuste que vinham lá de 2011 até 2019. Olha, segundo analistas economistas, conta que a política de valorização do salário mínimo passa por desafios nos últimos anos. Especialistas em economia explicam que a medida foi importante para aumentar a distribuição de renda e diminuir algumas desigualdades sociais e que isso foi possível nos períodos de 2000 a 2010, dado o crescimento econômico expressivo que o Brasil passou naquela época. Contudo, ele chama a atenção aqui para a questão da produtividade do trabalho que caiu, né, com a crise em 2015, quando indicadores econômicos tiveram uma depreciação, diminuíram. Logo, a valorização do salário cresceu mais do que a produtividade do trabalhador. O problema é que o salário mínimo no Brasil, em relação ao que a economia pode pagar, acabou ficando muito alto. Não estamos falando aqui de questão de injustiça social. E o crescimento em relação a ele não acompanhou o crescimento da produtividade do trabalho. Então chegamos a um cenário em que o mínimo
tem ajudado a criar um mercado de trabalho duro, ou seja, aquele trabalhador menos qualificado que não tem competências e qualificações para ser inserido dentro das exigências das vagas de emprego formal, ele acaba sendo jogado para a informalidade. A pessoa acaba se submetendo a receber salários menores e sem registro em carteira de trabalho, porque não tem uma vaga de trabalho que possa colocar ele dentro do mercado de trabalho. Sendo assim, a avaliação de especialistas em economia é de que o país entra em 2023 com uma alta real expressiva no salário mínimo, mas com uma economia sem condições de absorver trabalhadores menos qualificados, além de um processo de mudanças estruturais do mercado, onde as oportunidades de emprego vão estar cada vez mais voltadas ao trabalho com alta qualificação. O Brasil precisa acertar reformas estruturais e diminuir custo Brasil para promover a volta do crescimento econômico, porque absorver trabalhadores de baixa qualificação depende de quanto você consegue crescer acima do seu potencial, é o que afirmam os economistas. Então o orçamento 2023 foi aprovado, todo o dinheiro que nós temos previsto para ser gasto pelo governo nesse ano, e o salário R$ 1.320, segundo a Secretaria de Tesouro Nacional, para cada R$1 a mais de salário mínimo, né, de 1.302, elevaria para um déficit do Regime Geral de Previdência Social, o INSS, em 259,7 milhões de reais. Na hipótese, seriam 6,3 milhões a mais na arrecadação, ante um crescimento de 266 milhões nos benefícios previdenciários. Essas informações são da agência Câmara, direto lá da Câmara de Notícias, e a questão aqui que eu quero trazer para vocês é que o salário mínimo é classificado como uma das políticas mais importantes da consolidação das leis de trabalho, a CLT, que completa aqui 80 anos, portanto, nesse início de maio, e segundo o ranking da Organização Internacional do Trabalho, o Brasil ocupa a 51ª posição entre 105 países com maior paridade no poder de compra. Um método que se compara de poder de compra entre os países, só para a gente poder entender o que eu quero trazer para vocês. O poder de compra do salário mínimo brasileiro hoje é estimado em $497, o que dá aproximadamente R$ 2.500. Então, para se ter uma ideia, na Suíça, aparece lá em primeiro lugar nesse ranking, o salário lá é de $3.415, o que equivale a R$ 17.259,75. Então o Brasil está muito longe de ter um poder de compra equivalente. Depois da Suíça nós temos a Turquia com $2.680, a Islândia $2.342, Luxemburgo $2.305 e o Canadá $2.281. É uma média, né, do poder de compra. Segundo informações do diretor dessa organização, diz que o salário mínimo é importante para proteger os trabalhadores contra baixas remunerações, além de garantir que todos os trabalhadores se beneficiem da distribuição gerada no país. O salário mínimo cumpre simultaneamente funções de um lado que são do mercado de trabalho, mas também do combate à pobreza, desigualdade social e também vamos dizer assim, a diminuição da economia. Além disso, além do campo social, especialistas lembram que o salário mínimo contribui para reduzir a disparidade dos ganhos entre homens e mulheres. Segundo, em média, as mulheres recebem 22% a menos que os homens. Mas ao observar as mulheres de baixa renda, como todos ganham o salário mínimo, vemos uma equiparação entre os contingentes. Então, o salário mínimo equipara os ganhos entre homens e mulheres. Seguindo esse ranking aí de salários, após o Brasil estão a Indonésia, com $494, o Peru, $494,
A Colômbia, 492 dólares. E aí as Ilhas Maurício, 477 dólares. Por sofrer constantes mudanças e reajustes, além de obedecer diferentes tipos de legislações no mundo inteiro, é claro, em relação aos benefícios que são pagos, os valores dos salários. Então, para conseguir essa média de cada uma das nações, tanto dos pisos nacionais, né, os mínimos pagos, como também regionais, a média de ganho por idade e média setorial como base que nós temos, foi mencionado que o pior inimigo do salário mínimo é a inflação. O representante dessa organização diz que é importante a valorização do salário mínimo com aumentos reais, mas sem deixar de observar o impacto fiscal nas contas públicas. Lembrando novamente que o aumento do salário mínimo força, portanto, a gastos do governo, como nós vimos aqui, ante esse crescimento para cada R$1 a mais, para aumentar o salário mínimo de 1.302 para 1.320, teriam-se gastos na casa de 259,7 milhões ao ano. Então, nessa hipótese, aumentando o salário mínimo de 1.302 para 1.320, consequentemente, o governo vai gastar mais de 6 milhões de reais no ano, e isso, é lógico, vai gerar um custo que teve que ser calculado para poder trazer o benefício. Muito longe de estar perto do ideal. Como eu disse, o salário mínimo do Brasil ocupa a 51ª colocação no mundo, no lugar do ranking de maior poder de compra. Infelizmente, situação complicada, né? Mas aos poucos nós vamos voltando, lembrando que a valorização do salário mínimo deixou de ser um ganho real acima da inflação a partir de 2019. Se tivesse sido mantida essa valorização, teríamos um salário hoje de R$ 1.390 a R$ 1.400. A política que volta a acontecer a partir de 2024. Eu fico por aqui e qualquer informação estarei novamente aqui presente trazendo para vocês. Então já foi publicado no Diário Oficial da União, é pouco, mas para quem ganha pouco já é uma melhoria e as coisas vão caminhando aqui. Nós vemos que é um governo com uma política voltada mais para os mais pobres. Uma situação complicada e que tem que melhorar, e nós buscamos essa melhora. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao novo salário mínimo, vocês vão deixar aqui nos comentários. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Meu muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Vou deixar essa notícia da CNN Brasil em relação ao ranking, né, a colocação do Brasil em relação ao poder de compra no mundo. Para quem tiver curiosidade, a matéria vai ficar aqui na descrição. Não é inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho das notificações para receber nossos vídeos. Fiquem com Deus, um forte abraço. Eu conto com a sua participação. Se você não gostou, pensou que iria ter um aumento maior, acha que deveria ser um aumento maior, é sua opinião que conta. Então, quanto mais vocês colocarem aqui a sua indignação ou sua aceitação, ou você vê uma melhora nisso, comente, não deixa de comentar. É importantíssimo as redes sociais hoje para que nós possamos conseguir conquistar os nossos direitos. Então comente o máximo possível, já compartilhe o vídeo para que a informação possa chegar também para outras pessoas. Fiquem com Deus, um forte abraço, até o próximo vídeo.